Olá, o meu nome é Oliver Ilg, eu sou físico, administrador de empresas, e o que eu gosto mesmo é de construir barcos clássicos em madeira. Vimos até agora que o projeto foi definido depois de uma intensa pesquisa e bastante queima de neurônios. Só para lembrar a todos vocês, ele ficou exatamente desta forma. Recapitulando, este é o desenho do barco como ele ficou. Nas 3 vistas, lateral, layout e um corte. De posse deste desenho, eu vou detalhar ele para que eu possa transformar este desenho num desenho de execução. O desenho se transformou então num desenho técnico. Aqui dividimos os cortes, aonde vão as longarinas, definimos a linha d'água, definimos a linha base. Para dar formato ao casco, usamos este diagrama aqui, que tem em cada segmento a linha do casco. Temos também o formato da popa, que veio no projeto, e o desenho da roda de proa, que vai ser laminada de vários pedacinhos de madeira para ficar nessa curvatura. De posse dos desenhos da lateral, eu passo a executar o desenho de cada uma das anteparas ou cavernas, todas elas alinhadas por esse ponto crucial aqui, que é o cruzamento do centro do barco com a linha d'água. Defino também, nessa fase do projeto, as quilhas e contraquilhas, bem como a quilha externa. Defino as longarinas e defino também como ficará o fundo do barco. Notem que o ideal seria termos madeira compensada do tamanho do barco, isso é impossível. Então eu tenho que dividir em pedaços, né? Aqui sendo a parte traseira e aqui a parte da proa. Uma vez definido todo esse processo, né, eu acompanho as modificações através de um registro para que nas próximas construções eventuais eu saiba exatamente o que eu fiz. E passo a seguir para o processo que eu chamo de nesting. O nesting nada mais é do que pegar as peças que eu desenhei antes e ordená-las em cima das placas de compensado que eu vou mandar para o recorte. Aqui elas estão divididas em placas de 6 mm, 9 mm, 15 mm, placas de MDF para estruturas auxiliares e placas de teca compensado. Vocês vão reconhecer que tem várias peças muito evidentes que se encontram aqui, por exemplo a popa, né? Ou então algumas das anteparas. No MDF eu faço moldes, por exemplo, para a laminação da proa, assim como para a laminação do espelho de popa. Ou então as peças que vão me ajudar a montar o barco para que ele fique numa altura fácil de trabalhar. Uma vez feito esse nesting, eu mando ele para o fornecedor, né? E baseado nessa peça aqui, vocês vão ver no próximo segmento como ele é recortado no fornecedor. Na sequência, eu mando o arquivo para o meu fornecedor, que vai cortar as placas de madeira compensado naval, de acordo com o desenho do nesting que nós acabamos de fazer. Vamos ver como é que essa máquina recorta a madeira.
Uma vez recortado o que eu chamo do meu Lego, chega a hora de montar a estrutura básica do barco. Eu começo fazendo a colagem da quilha e da contraquilha. Essas operações precisam ser feitas com muito cuidado, pois o alinhamento delas é fundamental para a geometria do barco. E a seguir, as covernas, anteparas, quilhas e contraquilhas são posicionadas, niveladas e aparafusadas no chão de madeira do meu makerspace. E assim, o HL21 começa a tomar forma. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e dê o seu like. E se ainda não se inscreveu no meu canal, essa é uma boa hora para fazê-lo. E não se esqueça, ative as notificações para ser informado da publicação de novos capítulos. Tchau e até o próximo vídeo.